O Rudy Kroll está sempre falando que tem uma bolha nas commodities.com, que essa bolha vai estourar, que isso vai atrapalhar muito o Brasil. Então eu fiz uma investigação para ver se há fundamento nisso ou não. Bom, é evidente que há um ciclo, tá, de subida e descida dos preços. Então esse ciclo de negócio sempre existiu. Então a economia é cíclica, tá? O capitalismo é cíclico, todo mundo sabe. E os governos devem poupar nos tempos das vacas gordas para poder ter dinheiro no tempo das vacas magras. Isso aqui José do Egito tem mais de 2000 anos, tá? Todo mundo sabe disso. Esse livro aqui eu tenho aqui em casa, tá? Os Ciclos Econômicos, Suas Causas, Michel. Foi escrito, me parece que em 1910, então o livro é bom e existe realmente um ciclo, tá? O que o Michel fala então? É que tem uma fase em que se acumula, é o início do boom, tá? Você faz a acumulação e depois tem aquela subida. Depois disso entra no período de crise. Depois da crise vem a recessão e, por vezes, quando a crise fica muito brava, vem a depressão, tá? Mas nem sempre tem a depressão. Você consegue resolver o ciclo sem entrar numa depressão muito grave. E esse aqui é o trabalho dos governos, é minimizar esses ciclos para que as coisas não sejam tão contundentes e as depressões não sejam muito graves. Depressão seria uma recessão acumulada de mais de 10%, que eu saiba, tá? Eu peguei os investimentos do Brasil desde 1947 para tentar colocar dentro da teoria, tá? Então o que a gente nota aqui, ó, de 47 até o início do golpe militar, tá? Acumulação, aí isso aqui o milagre econômico. Depois do milagre econômico teve os choques do petróleo, tá? A crise da dívida externa. O Delfim Neto teve que fazer recessão, ó, tá vendo a recessão do Delfim Neto? Então isso aqui foi o período de crise braba, tá? Foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu deixei engenharia para entrar para o mercado financeiro. Depois tem uma fase mais ou menos, tá? É chamada acumulação. E depois teve a prosperidade de novo, agora que nós estamos vivendo, que é o novo milagre econômico. A gente pode reparar que aqui em 2012, tá, os investimentos caíram. Então, indicando uma crise, tá? Houve uma crise aqui no Brasil, assim como em 2009 também. Mas eu não acredito que é uma reversão da tendência, tá? Me parece mais um ajuste periódico. Mas é interessante que existe mesmo, principalmente se for olhar pelo lado dos investimentos, porque os empresários só investem quando o trem tá bom mesmo. Tem este livro aqui também, Hot Commodities, tá? Tem aqui em casa também. O cara fala desses ciclos das commodities, em comparação com as ações. Então o gráfico dele é o S Stock Market Price relative to S Commodities Price. É o preço das ações com relação ao preço das commodities, de 1871 até 2004. Então o que a gente repara é que tem épocas, isso aqui é o quanto está subindo, é porque o preço das commodities está caindo, tá? Isso aqui é quando os preços das commodities estão subindo com relação às ações. Então cai, sobe, tá? Esse aqui tá meio ruim de ler. Tem outro aqui, ó. Acho que é a mesma coisa, tá? Só que um pouquinho melhor. E ele traça uma linha de tendência. Deixa eu ver aqui, de 1980 até 2000 foi quando o preço das ações subiu mais do que as commodities. E agora as commodities subindo mais que as ações, tá? Tem aqui também, agora só o preço das commodities, tá? Sem tirar a inflação. E escala logarítmica. A gente tem aqui que há alguns anos, tá vendo? O preço das commodities sobe bastante. Isso aqui caiu, mas isso aqui é aquela crise de 29, então um trem excepcional. Depois subiu por 20 anos, ficou parado, subiu mais 14 anos, deu uma paradinha, deu uma quedinha, né? Essa aqui é a época da década perdida, tá? O mundo entrou em crise, por isso que o preço das commodities caiu. E agora está subindo porque está havendo um aumento da demanda por parte dos países emergentes. Então esse aumento de demanda aqui é que eu acho que não é tão pequeno quanto os períodos do passado. Mas cada vez, tá vendo, acontece de uma maneira diferente. Pode ser, por exemplo, que esse aqui, ó, tá vendo, como não caiu, aqui agora começa a andar de lado e não cair, que é a minha aposta, tá? Aqui o preço das commodities desde 1998, então depois teve a crise da Ásia, tá? A crise da Argentina, Brasil, aí depois dessas crises o preço das commodities aumentou bastante.
caiu com a quebra do Lehman Brothers, subiu, agora deu mais uma. Essa aqui que é a crise brasileira, tá vendo? É porque o preço das commodities caiu em 2012 e 2013. O ideal seria que ficasse lá em cima, né? Vai fazer o quê? Então, vamos lá. Apesar de não concordar com o Rudd, eu vou analisar a tese desde que é uma bolha das commodities e que ela vai estourar, tá? Vamos lá, vamos analisar. Mas qual que é a minha tese? É que não há bolha. Não há bolha por quê? Porque ela já foi estourada com a quebra do Lehman Brothers. É uma bolha, gente. Olha só a bolha dos imóveis dos Estados Unidos. Ela sobe, tá? E desce, tá vendo? Ela é bem fincada. E outra coisa, acontecem bolhas, por exemplo, em mercados fechados. Eu não comprei imóvel nos Estados Unidos, o preço dos imóveis nos Estados Unidos não me afeta, não tem nada a ver comigo. Se as ações sobem lá, não tem nada a ver comigo. Agora, subiu o preço do petróleo, sobe para todo mundo no mundo. Então, é diferente uma bolha dessa aqui com uma bolha de commodities. As commodities quebram os países importadores de commodities. Mas a tese de que é aqui, ó, tá vendo aqui quando o Iraque foi invadido, tá vendo? Isso aqui é uma bolinha, era uma expectativa de que faltasse petróleo no mundo. Então aqui em 99 caiu o preço, sobe, a crise do Brasil e da Argentina, tá vendo? Não sei se teve mais países. Essa crise não sei qual que foi, mas aí, ó, tá vendo? Houve um boom realmente das commodities, mas é um boom que teve intensidade alta, mas que durou pouco tempo, tá vendo? O preço das commodities logo caiu. Então isso aqui foi um aumento exagerado do preço das commodities, mas ele logo caiu. Então essa bolha aqui que o Rudd se refere, se houve bolha é essa aqui, tá? E não uma bolha atual. Por quê? Porque a bolha ela tem que ser localizada de curto tempo por conta das commodities. A commodity não pode ficar muito tempo alta, que não é insustentável para os países importadores de petróleo. Então subiu, quebrou os Estados Unidos, quebrou a Europa, quebrou todo mundo. Aí, como a demanda cai, caiu o preço também. Como a China entrou comprando, aumentou. E a gente nota também, ó, tá vendo que houve uma redução, tá havendo uma redução da volatilidade. Ó. Então parece que o petróleo encontrou um preço entre 80 e 100 dólares, tá vendo? Ele está oscilando entre 80 e 100. Então isso aqui não é bolha, gente. Isso aqui é um aumento devido ao aumento da demanda. A gente pode traçar uma linha, tá vendo? De suporte aqui, né? Então o que está acontecendo? É aumento da demanda. Então os preços do petróleo antigamente era baratinho, subiu com o primeiro choque do petróleo em 73, subiu com o segundo choque do petróleo em 79, isso aqui por redução da oferta. Só que como o preço era insustentável, caiu. Insustentável por quê? Porque o mundo não aguentava pagar esse preço naquela época. Só que agora está havendo um aumento, não por redução da oferta, mas por aumento da demanda, que é totalmente diferente. E o mundo não encontra petróleo para fornecer a quantidade que os países estão demandando. Então, por isso que agora os preços estão fortes. Então, a produção aumentava nesse ritmo e foi reduzindo aos poucos, até ter uma plataforma aqui. Ó. Então, aqui está a diminuição do aumento da produção de petróleo. Então, não é que a produção está diminuindo, a produção está se mantendo. Só que o ritmo do crescimento está muito menor. Antigamente, esse ritmo era muito maior. Por conta disso, o que acontece? O preço do petróleo está aumentando principalmente na hora que você faz a correção, não pela inflação dentro dos Estados Unidos, pelo consumo price index, mas pelo preço das exportações mundiais. Então a gente repara que está acima da linha de tendência, tem uma linha de tendência de aumento acima da inflação e o preço ultimamente não tem ficado acima da linha de tendência, mesmo com a quebra do Lehman Brothers, ele ficou pouco tempo aqui abaixo. Então o preço está forte. Forte por causa de quê? Não por conta da redução da demanda, como no passado, tá vendo? Essas linhas fincadas aqui de aumento. Mas por conta do aumento da demanda, que é totalmente diferente. Por isso essa tese minha de que o preço vai se manter nesse nível. E se você olhar também, ó, o preço do petróleo não segue aquele ritmo de 34 anos, tá? De subida e descida, como prescrito lá atrás pelo Jim Horace no Hot Commodities. O preço do petróleo era sempre baratinho, exceto quando teve o choque de 73 e 79 com a redução da oferta, e agora com o mundo pobre está comprando mais petróleo. A comida, ao contrário, ela não veio subindo como do petróleo, ela veio caindo por causa da revolução agrícola, mais defensivos, a Embrapa, entendeu? Então, com o aumento da produtividade agrícola, acabou caindo o preço dos produtos agrícolas, e do petróleo está subindo.
Então aqui o preço do petróleo desde 1861, tá? No começo, quando se descobriu o petróleo, era caro o preço do petróleo. Assim que se descobriu muito petróleo e maneiras de explorar, caiu e agora subiu de novo. Então, se existe um ciclo aqui para o petróleo, é um ciclo de 100 anos, não é aquele ciclo de 34 do Jim Hoare. Eu quero ver o Rudd me mostrar o ciclo aqui, tá? Aonde que tem comparação esse preço aqui com o passado. Não tem comparação. Isso também devido ao pico do petróleo, pico de Rudd. Qual que é a tese? A tese é que o petróleo ele é finito, então ele vai atingir um ápice de produção e depois vai começar a cair. Tá? Então é evidente que esse ápice não aconteceu em 2000, conforme previsto pelo Hubbert, mas ele vai acontecer. Ele não aconteceu, mas essa curva aqui ó, de diminuição do aumento da produção está acontecendo. Então é isso que faz os preços aumentarem. Tá? A produção de petróleo não está acompanhando a demanda. Esse pico do petróleo aqui é interessante, tá? Não acontece da maneira com que o pessoal exagerado fala, tá? Mas o aumento do preço do petróleo acaba incentivando uma produção mais cara, igual o pré-sal. Tá? E por isso não obedece à curva. Mas a curva não é de todo falsa. Todo modelo tem suas falhas. Tá? O modelo é simplesmente uma ideia. Né? Então, qual a conclusão que a gente chega? Não existe a tal bolha das commodities.com que o Rudy Kroll está falando. O que existe é uma alta generalizada dos preços dos recursos naturais, porque os países emergentes estão consumindo mais. Então, esse é o fato do século XXI, tá? É um aumento da demanda. Trouxe aqui mais uma vez o preço do petróleo diário, tá? Só para vocês verem que o preço do petróleo está subindo aqui no século XXI de forma consistente. Então, não é uma bolha. Falou, moçada?